Boa noite, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo, meninas? Kessia e Mariane que entrou. Peraí, deixa eu ver. Sim, professora, estou ouvindo a senhora. Tá bom o áudio então, né? Só estou Tá, aguardando mais pessoas entrarem já para a gente iniciar, tá? tudo bem, hã? Tá. Fica à vontade, se vocês quiserem também ligar a câmera. É legal também ver vocês. Boa noite, Evelyn. Chegando agora, tudo bem? Boa noite, professora. Tudo bem? Ah, que bom. Todo mundo em casa, né? Sim, senhora. Que bom, gente. Vamos nos cuidar nesse momento, né? É o que precisamos fazer. Já vamos iniciar, tá? Daqui a pouquinho. Viviane, boa noite, tudo bem, Viviane? Boa noite. Ah, tô testando o áudio aqui, aí eu tô dando boa noite toda hora que entra alguém, eu tô dando boa noite. Bom, gente, quem for entrando agora, né, já vai depois ter que dar continuidade aí, ou até mesmo rever o vídeo, né, do início da aula. Hoje, eu acho que acredito que é a nossa primeira vez que nós conseguimos fazer dessa forma, né, porque semana passada nós não tivemos aula, e na semana anterior nós estávamos ainda até aprendendo a lidar com essa nova tecnologia. E aí os links, né, não foram feitos de uma forma correta, né, a instrução não foi de uma forma correta, e aí por isso não conseguimos fazer o link da forma que era para fazer. Aí tivemos de novo a formação, e aí foi na semana passada que deu certo, mas aí vocês não tiveram aula pela questão de ser a Semana Santa. Mas as aulas estão todas gravadas, né? As aulas que não foi desse modo, né? Pelo Microsoft Teams, mas foi pelo YouTube. Foram as aulas gravadas e colocadas também no YouTube e também no portal lá do ambiente virtual de vocês. Então, nós
pelas aulas gravadas, nós estamos na unidade 2, né? E hoje nós vamos trabalhar a seção 2 e 3. Então, nós vamos encerrar a unidade 2, tá? Vocês fizeram algumas atividades já parciais, mas ainda falta pelo menos mais uma atividade, né? Para completar a pontuação de 1000 pontos, e aí eu vou explicar isso também. E a questão também da avaliação oficial 1, que vocês vão realizar também, eu vou responder todas as perguntas quanto a isso no final desta aula de hoje, tá? Mas, primeiramente, vamos nos atentar ao conteúdo de hoje. Então, lá na unidade 2, né, que nós já vimos estudando a compreensão leitora, né, a literatura, dentro das metodologias, né, de aprendizagem, dentro da compreensão leitora dos textos orais, nós vamos continuar, né, com esse tema na seção 2 e seção 3, que daí hoje nós vamos falar especificamente da compreensão de textos orais, né? Então, nós vamos pensar em todos os tipos de textos orais, que às vezes até mesmo nós estamos ali numa sala de aula falando com os alunos, já é um texto oral, né? Escutando ali numa roda de conversa as vivências, o que os alunos já sabem, as histórias, né, e que o professor precisa também fazer esse momento, né, de roda de conversa com os seus alunos e escutar esses alunos, também se faz aí parte de textos orais. Quando propomos, por exemplo, numa sala de aula, trabalhar com uma leitura dirigida, né, em que, por exemplo, um texto que tenha vários personagens ali na historinha, a fala dos personagens, e de repente eu proponho que vou precisar de 5 leitores para o texto. E aí eu vou propor que cada leitor vai ser um personagem. Então, quando for a fala daquele personagem, né, a criança ali vai ler aquela fala, e turmas de 3º, 4º ano que já sabem ler, eles vão ler, né, então vai ser uma dinâmica ali de leitura, né, uma leitura dirigida, e aí nós vamos também imaginar que é a voz daquela personagem, né. Então, assim, é bem legal também a gente pensar em várias possibilidades de fazer esses trabalhos de compreensão de textos orais dentro de uma sala de aula. Até mesmo quando assistimos um filme junto com os alunos, e depois deste filme, começamos a fazer comentários sobre o filme, e aí o professor também tem aquela... a questão é saber e ouvir o seu aluno. Aí, no caso, saber o que ele entendeu sobre o filme, às vezes já ter até uma atividade orientada, né, sobre o filme, e aí esse aluno, ele vai poder expressar o que ele entendeu, o que ele compreendeu, a visão dele sobre o filme, e isso também pode ser uma atividade aí de compreensão, né, dos textos orais. Então, nós temos diversas possibilidades, né, de trabalhar com essa compreensão de textos orais. Nós vamos falar mais ainda na seção 3 também, que vai aprofundar mais sobre esse assunto. Então, lá no início, lá da seção 2, tem algumas coisas que eu fiz recorte, né? Não está tudo nos slides, né? Porque vocês precisam ir lá no livro didático, fazer a leitura de todo o conteúdo, se possível, fazer até um fichamento, né? Para compreender melhor, né? Tudo que está lá, situação, problema e tudo mais. Mas nessa aula de hoje eu fiz alguns recortes, né? Porque não tem como abordar tudo.
Então, é consenso entre os pesquisadores da área de língua portuguesa que a escola deve tomar para si o ensino da comunicação oral em contextos formais, tanto no âmbito da produção, quanto no âmbito da recepção dos discursos. É o que nós falamos agora. Então, quando o professor ele pensa numa atividade, ele já tem que pensar em tudo que vai favorecer ali, que é o seu objetivo, né, de compreensão de textos orais, se é esse o objetivo. Então, ele vai pensar as estratégias, as atividades, tudo pensando nesse objetivo. No entanto, o trabalho intencional com a oralidade, em especial nos primeiros anos do ensino fundamental, ainda é pouco explorado. Então, às vezes nós temos muitas atividades mecânicas, né? Muitas atividades repetitivas, atividades que já fica como se fossem rotinas do ensino fundamental, do início do ensino fundamental, né? Que já fala, essa é a atividade de primeiro, segundo, terceiro ano. E aí acostuma, o professor às vezes vai se acostumando e não sai da mesmice. Então, é necessário explorar cada vez mais atividades diferenciadas, né? E ter objetivo, se é uma atividade de leitura, se é uma atividade de compreensão compreensão leitora ou compreensão de textos orais, né? Então, qual é o objetivo da atividade? Ao componente língua portuguesa, cabe proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas, constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens. Quando nós falamos de letramento, e aí nós precisamos pensar em oferecer ao estudante ali, principalmente no início do ensino fundamental, oferecer a esse estudante diversos textos, né? Nós temos uma variedade de textos, então nós precisamos também oferecer, né, essa variedade para que ele também possa ir formando ali os seus conceitos e possa, né, chegar ali a ter a formação do seu letramento. Então, às vezes até mesmo trabalhar com textos jornalísticos, né, textos ali de anúncios, textos, até mesmo hoje nós temos diversos textos na internet que podemos trabalhar e que está ali tudo ao alcance dos estudantes e que eles todo dia se deparam com esse tipo de texto, propaganda. Então, são muitos textos, né, que nós precisamos colocar ali nas atividades, né, colocar no planejamento das atividades para favorecer esse letramento do estudante. Então, o tratamento das práticas orais, de acordo com a BNCC, que nós já falamos um pouquinho, né, dessa visão da BNCC, mas com a compreensão leitora, né, então aqui nós vamos falar da compreensão de textos orais, compreende consideração e reflexão sobre as condições de produção dos textos orais que regem a circulação de diferentes gêneros nas diferentes mídias e de campos da atividade humana, compreensão de textos orais, produção de textos orais, compreensão dos efeitos de sentido provocados pelo uso de recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes a gêneros diversos, relação entre fala e escrita. Então, nós vamos pensar em vários tipos de textos, né, como estávamos falando.
é pensar nos gêneros discursivos, pensar até mesmo nos sentidos que esses textos estabelecem, né, seja da fala ou da escrita, vários sentidos, né, que podem abranger, né. Então, aqui a BNCC também vem orientar quanto às escolhas dos textos, né. A Base Nacional Comum Curricular, né, de 2017, sugere uma série de gêneros para o trabalho com o eixo da oralidade. Destacam-se a título de exemplo os textos da comunicação pública formal, como debate, entrevista, exposição de trabalhos, em que competências específicas, como saber planejar a fala para ser compreendido pelo ouvinte, são exigidas para que a comunicação seja estabelecida com êxito. Então, às vezes nós pensamos que, a questão da oralidade, às vezes a pessoa não precisa se preparar para um momento de oralidade. O professor, por exemplo, professores que já têm muito tempo, né, lecionando, às vezes eles não sentem mais isso, mas professores que ainda estão no início de carreira aí, sente aquele medo, né, na hora de começar a falar, na hora de expressar as suas ideias, na hora de orientar os seus alunos. Então, tem professores que início de carreira, né, às vezes até ensaiam a fala. Existem essas pessoas assim, mas a oralidade, ela também precisa ter uma preparação. Então, por exemplo, a minha vivência, para me preparar, por exemplo, para uma aula, eu preciso ler, eu preciso fazer muitas leituras, né? Eu gosto muito de ter um momento ali de silêncio e fazer as minhas leituras, anotações e tudo mais, escolher ali algumas palavras, né, que são mais importantes ali de serem citadas, exemplificadas. Então, é necessário, sim, uma preparação também, assim como para escrever um texto. Então, a oralidade, ela também requer um momento de preparação. A seguir, apresentamos uma das menções referentes ao planejamento de atividades com foco na escuta, objetivando a compreensão de textos orais. Então, proceder uma escuta ativa, voltada para questões relativas ao contexto de produção dos textos, para o conteúdo em questão, para observação de estratégias discursivas, e dos recursos linguísticos e multissemióticos mobilizados, bem como dos elementos paralinguísticos e cinésicos. Então, nós temos diversas maneiras de falar algo, né? Nós temos um vocabulário extenso, nós temos a construção linguística, ela pode ser de várias formas, né? Então, nós temos aí uma diversidade linguística dentro da própria língua, em que possamos ali escolher as locuções, os adjetivos, as expressões, né? E tudo isso permite a construção de um discurso, né? E aí nós vamos relembrar as ideias de Bakhtin, né? Que fala de discurso, né? Linguístico. Então, a BNCC também indica que o tratamento das práticas orais compreende, entre outros aspectos, a compreensão de gêneros orais, que envolve o exercício da escuta ativa, voltada tanto para questões relativas ao contexto de produção dos textos,
quanto para a observação das estratégias discursivas dos recursos linguísticos mobilizados. Então, é necessário, para que haja uma compreensão dos textos orais, é necessário saber ouvir, né? Saber ouvir e interpretar, não só escutar. O que eu estou aqui falando para vocês, às vezes, né, de repente, né, você está aí, de repente se distrai com algo, e aí você distrai do que eu estou explicando. Então, a escuta atenta, né, ela envolve ali a questão de você escutar, ouvir e compreender e interpretar aquilo que está ouvindo, né? Então, as estratégias, né, que podemos usar para, às vezes, assim, atentar, né, o outro a nos ouvir, no caso de estudantes, no caso das crianças ainda, que o professor, ele tem, às vezes, assim, a questão de distração, né, as crianças, elas se distraem facilmente, então aí o professor, ele precisa usar algumas estratégias para prender ali a atenção. Ele vai mudar a entonação de voz, ele vai parar de falar, vai falar mais baixo, ele tem que usar várias estratégias para que possa, né, ter a atenção e que os alunos prendam a atenção e compreendam o que esse professor está discursando. Então, nós temos, né, a visão da BNCC e agora dos PCNs, né? Os PCNs de língua portuguesa dos anos finais do ensino fundamental indicam um conjunto de orientações didáticas para uma escuta orientada, que pode inspirar os futuros docentes dos anos iniciais do ensino fundamental, em especial do quarto e quinto ano, a planejarem o trabalho nessa perspectiva. A seguir, então, nós temos algumas orientações dos PCNs, tá? Escuta orientada de textos em situações autênticas de interlocução, simultaneamente ao processo de produção, com apoio de roteiros orientadores para registro de informações enunciadas. Como que pode acontecer isso? Gente, saiu meu slide aqui, peraí só um pouquinho. Deixa eu compartilhar de novo. Tá, sobre os PCNs, né, que nós estávamos falando de algumas orientações dos PCNs. Então, aqui nós temos uma orientação, a primeira orientação do PCN. Fazer essa atividade orientada de escuta. Então, por exemplo, se o professor pedir para que os alunos, eles vão assistir uma palestra, e aí eles vão ter que ter atenção nessa palestra. E aí o professor vai dizer, olha, vocês vão escutar, vão vir compreender o que o palestrante, né, vai falar durante lá 50 minutos, e aí depois vocês vão fazer a reprodução da fala desse palestrante na sala de aula. Então, é uma atividade orientada. Os alunos, eles já vão para esta palestra pensando que depois eles precisarão fazer a reprodução da fala desse palestrante.
Então, os alunos eles vão ter mais atenção, eles vão ficar mais motivados a assistir essa palestra, né? Eles não vão deixar se distrair facilmente, né? Porque eles já sabem que eles vão precisar falar sobre a palestra. Então, é uma atividade orientada, né? A ideia de roteiro orientador para a escuta possibilita melhor apreensão dos aspectos da comunicação oral nos diferentes gêneros trabalhados. Então, é um gênero aí, né, que eu estou dizendo de uma palestra, a pessoa, né, está falando sobre algo ali importante ali na vida dos alunos e eles vão ter atenção àquilo. O conteúdo, o tipo de linguagem em relação ao gênero e a forma de organização do que está sendo comunicado são alguns pontos que o roteiro pode contemplar. Essas são as orientações, né, dos PCNs. É uma das orientações no sentido da compreensão de textos orais. Exemplo, então nós temos um exemplo. Sequência didática, né, adaptada sobre tomada de nota, né, para o trabalho com os alunos de quarto e quinto ano. Então, eu tenho um título de sequência, né, que são os procedimentos de estudo, tomar notas de aula expositiva. Então, eu vou dizer aos alunos, vocês vão escutar, né, vocês vão ouvir ali, fazer uma compreensão ali auditiva, né, de tudo que está sendo falado numa aula, e depois vocês vão tomar notas dessa aula expositiva. O que é tomar nota? É compreender o que foi falado, tá? De certa maneira, o professor pode até falar para registrar de forma escrita, para depois reportar essa aula de forma oral. Objetivos: reconhecer a nota como um procedimento de estudo, estimular o hábito de tomar nota de informações ouvidas em aula. Então, o aluno ali, ele vai tomar nota nesse sentido, ele vai fazer anotações sobre o que está sendo falado. Então, ele precisa ter muita atenção, né, estar o tempo todo ali atento, ouvindo e compreendendo para ele tomar nota e escrever o que está sendo reportado, né, e apresentar orientações de como tomar notas com eficiência. Então, aí o professor ele vai fazer toda uma orientação também de como que o aluno, ele vendo uma aula, como que ele pode, por exemplo, as palavras-chave, ele escrever ali, e as principais, né, os principais conceitos, como que ele pode escrever de uma forma rápida, né, ali, no caso, eu falo muito para vocês, né, do fichamento, que é algo muito fácil. Nesse sentido, até um fichamento seria legal, né, fazer mapas conceituais ali rapidinho, né, tá ouvindo e já vai elaborando. Também isso é com exercício, não é fácil de uma hora para outra, mas é com a atividade ali constante, com exercício, tá? E aí o conteúdo, né? O professor vai falar o conteúdo, escuta e produção de texto, procedimento de estudo, tomar nota, o tempo estimado para esse planejamento, uma semana. Desenvolvimento, a primeira etapa, conversa inicial para a tomada de nota. Então, a primeira etapa vai ser como, né, fará essa tomada de nota das aulas. Então, o professor vai orientar isso. Conversar com os alunos para saber em que situações as pessoas tomam notas e quais objetivos. Aí, nesse momento, pode-se convidar os alunos a refletirem sobre a diferença entre tomar nota e copiar uma informação, que é diferente, tá? Você vendo uma pessoa falar
se você escreve com o seu entendimento, você está tomando nota. Agora, se você escreve realmente o que a pessoa falou, você está fazendo apenas uma cópia do que ela falou, tá? Então, é diferente. Na sequência, pode-se destacar as especificidades de tomar nota de apresentações de aulas expositivas. A ideia é que os alunos percebam a complexidade desse registro no momento em que o discurso, no caso a fala, está sendo produzido. Então, pode-se indicar também que para o êxito da tomada de nota, é importante que o conteúdo do texto oral que está sendo comunicado, ele compreenda o conteúdo do texto oral que está sendo comunicado. As pessoas estão entrando aqui, eu estou me distraindo. E a segunda etapa, as orientações para a tomada de nota, né? Então, o professor, ele explicou como que o aluno pode fazer essa tomada de nota de uma aula expositiva, e depois ele faz toda uma explicação, né, no desenvolver ali da tomada de nota. A ideia é que os alunos tomem nota de uma exposição de cerca de 10 minutos sobre algum conteúdo. Então, início ali, né, com 10 minutos. Está sendo trabalhado em língua portuguesa. Deve-se orientar que ao final da exposição haverá socialização das tomadas de nota. Então, vai fazer ali uma roda, né, com todos que fizeram ali o exercício, a atividade de tomada de nota. E aí, depois, todos vão socializar como foi essa experiência, né? A apresentação feita será de modo contínuo, sem interrupções ou perguntas. O objetivo é manter a atenção em apenas uma fala e aprender justamente como fazer para anotar se houver uma dúvida sobre o conteúdo. Que interessante, hein? Imagina fazer isso e depois ficar como uma rotina na sala de aula. O aluno ter essa rotina de fazer as suas anotações, não só copiar do quadro, mas fazer as suas anotações quando o professor estiver ali explicando algo, ou quando for numa palestra, né? E essa rotina vai fazer com que ele acostume, né, com esse modo de estudo, e ele vai poder também se atentar mais, às vezes, em suas perguntas, nas dúvidas que tem ali no momento de explicação. Muito interessante, né, esse plano para fazer no sentido de compreensão de textos orais. Aí nós temos uma terceira etapa, as orientações para a tomada de nota, né, a continuação. Então, antes da exposição, questione os alunos sobre o que deve ser anotado. A data da apresentação, o nome do apresentador e o tema. Caso os alunos não saibam o que está sendo perguntado, essa orientação deve ser dada. Também deve-se orientar para que façam um registro a lápis e que deixem um espaço em branco quando perceberem que há algo a ser anotado, mas não puderam fazê-lo. Então, às vezes, assim, quando a gente faz uma anotação, principalmente alguém falando, e aí nós estamos já ouvindo a pessoa falar e, ao mesmo tempo, compreendendo algumas partes, e ficando, às vezes, algumas partes ali que nós não compreendemos, é melhor deixar um espaço para que você possa anotar depois alguma coisa que você lembrar ainda posteriormente, né? Outro ponto a ser orientado é o de que não é possível nem necessário escrever tudo que o apresentador fala, nem com as mesmas palavras, porque isso faz parte da dinâmica da questão de compreensão, né?
porque você vai escrever aquilo que você está compreendendo na hora. Não é necessário você escrever tudo que a pessoa está falando e não é necessário que você também compreenda tudo. Então, partes, né, vão ser compreendidas, outras partes às vezes não vão ser compreendidas. Cada aluno deve buscar compreender e registrar os termos importantes. Peça que observem alguns marcadores que serão usados na apresentação. Exemplos: há 3 situações, podem ocorrer 2. Até aqui falamos sobre, agora passaremos. Isso é muito importante. O fundamental é, entre outros. Então, é necessário, né, que coloque esses marcadores para atentar ali, de repente, a pessoa que está falando vai fazer comparação, vai fazer, né, algo assim, que é necessário colocar ali um marcador no sentido de, até mesmo para entender de maneira geral o que está sendo dito. E aí nós temos a 4ª etapa, orientações para a tomada de nota, né, continuação. Por ocasião da apresentação, esta deve ser ajustada no tempo indicado, primeiro minuto. 5ª etapa, revisando a tomada de nota. Terminada a apresentação, os alunos devem ser orientados a revisarem as anotações feitas. Então, nesse momento, a ajuda do professor é bem-vinda. Então, há um momento ali em que o professor, em que revisa, né, o que os alunos escreveram, pela compreensão que tiveram ali, oral. O professor, ele vai mediar essas dificuldades ali que os alunos tiveram na anotação e que, em alguns momentos, eles não perceberam bem, não compreenderam bem alguns aspectos do discurso. 7ª etapa. Não, 6ª etapa, compartilhando os registros. Em trio, os alunos podem compartilhar as anotações. É o momento em que podem completar informações de forma a aprimorar o registro. Então, aí o professor vai fazer grupos de 3, né, 3 alunos, e aí esses alunos, eles vão compartilhar esses registros entre eles, né, então serão vários grupos. E a 7ª etapa, compartilhando o procedimento da tomada de nota, os alunos devem ser convidados a compartilhar os procedimentos que utilizaram para tomar nota e o que aprenderam com a proposta. Aqui pode-se ajudá-los a perceber a atividade como um exercício que pode ser aprimorado, para que, de fato, o conteúdo do que é tomado nota passe a ser objeto de consulta para os alunos. Então, aquele rascunho ali feito na hora que a pessoa está falando, o aluno ali, ele pode melhorar esse texto, né? Até mesmo com um grupo, primeiro um vai falar, o outro vai falar o que compreendeu, e depois eles podem também fazer o exercício de aprimorar todas essas anotações, para que essas anotações elas possam ser até mesmo dados ali de consulta, né, que possa ser até mesmo estudado depois. Então, Marcuski, né, em 2001, propõe a realização de uma atividade que consiste em transformar um texto em outro texto. Ele denomina retextualização. Então, o que acabamos de falar, né? Você ouve ali o discurso, faz algumas anotações rápidas pela sua compreensão ali do texto oral. E aí, depois você pode aprimorar esse texto que você só rabiscou ali, só fez uma anotação rápida, né? Então, Marcuski, ele fala de retextualização
né, que é você fazer até um aprimoramento desse texto que você fez. Então, ele tem algumas possibilidades, né, de fazer essa retextualização. Primeira, fala para escrita. Exemplos: transformar uma entrevista oral em uma entrevista impressa. Então, as pessoas, por exemplo, uma entrevista oral, que a pessoa está ali falando, depois eu transformo essa entrevista numa entrevista impressa, que de repente ela vai circular até em jornais, aí, em sites, né, de jornais, ou ela vai ser um artigo de opinião, então ela vai se transformar em outra modalidade, né, ela vai ser uma entrevista impressa. Tomar nota em aula, né, então é o exemplo que nós acabamos de falar desse plano, né, que o professor estipulou aí uma semana, né, com os alunos fazendo essa atividade, esse exercício de tomar nota em aula, que é você, como eu estou aqui, explicando para vocês, e vocês todos aí quietinhos, né? E aí eu imagino, nossa, como eu imagino isso. Então, tá todo mundo aí com o caderninho, ó, tomando nota, anotando o que a professora tá falando. Eu acredito nisso. Então, tomar nota em aula, né? Você escrever aquilo que você está compreendendo da aula com as suas palavras, o seu entendimento. Então, conforme o professor vai explicando, você vai anotando, fazendo as suas anotações. Número 2, fala para fala. Exemplo, relatar a outra pessoa o que ouviu em uma conferência. Então, eu vou, né, para uma conferência, participo, 3 dias de conferência, e aí a Raquel, a Mariane, a Kessia, a Solange me perguntam, e aí, como foi a conferência? E aí eu vou fazer um relato dessa conferência, né? Então, é da fala para fala. Tudo que eu ouvi dizer lá naquela conferência, eu vou falar, eu vou relatar, né, para vocês. Então, é da fala para fala. 3, escrita para fala. Exemplo, comunicar oralmente o tema pesquisado em textos escritos por meio de uma exposição oral, como seminário, palestra, né? Então, eu estou fazendo o texto, eu tenho um texto escrito, e aí eu vou fazer uma comunicação, uma fala sobre esse texto escrito. Então, é um exemplo, né, real de, por exemplo, autores de livros que vão lá e dão uma palestras, né, para falar sobre o livro que escreveram. Ou então, fiz um artigo científico e vou fazer a comunicação oral, a exposição oral sobre esse artigo científico. Então, é da escrita, né, do texto para a fala. Número 4, escrita para escrita. Como que acontece isso? Então, produzir um resumo a partir de um texto escrito. Produzir um fichamento a partir de um texto escrito. Então, a escrita para escrita é bem mais fácil até, né? Você lê o texto e você faz a sua escrita sobre aquele texto. Você não copia, você escreve, você lê, compreende e escreve o que compreendeu. Então, Marcuski, ele dá essas possibilidades, né? Ele nos dá essas possibilidades aqui de fazer de um texto outro texto, que significa retextualização. Muito interessante, né? E aí, gente, entenderam? Compreenderam? Dúvidas aqui? Estão todos quietinhos, gente. Que sala. Tem tanta gente aqui hoje. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Cristina, Diane, Fernanda, Evelyn, Kessia, Mariane, Solange, Raquel, Tiana, Viviane,
Bastante Essa gente. Cristina Ellen, é eu a Ellen, tá, professora? Ah, Cristina Ellen não é, Cristina Ellen é a Ellen. é a Ellen. Ah, A Ellen, Ellen. Eu só li isso. Cristina Ellen. Falei Cristina. É a Ellen. Ah, E sim. Então, o que que vocês estão compreendendo dessa disciplina, tá? Eu sei que não é fácil, gente. A gente está à distância, né? Mas, assim, é uma disciplina que você precisa, além de você ver a aula, você precisa ler, né, a sessão lá no livro didático. Você precisa ver, às vezes, até alguns outros vídeos na internet para compreender, tá? Não é tão fácil assim. A gente fala, compreensão leitora, compreensão de textos orais, mas tem alguns detalhes que é necessário, né, que vocês falem, né, que vocês estão com dúvidas, para que eu possa realmente planejando a aula, né, conforme também as dúvidas que vocês vão me trazendo. Vocês ficaram uma semana também sem a aula, né? Então, vocês tiveram algumas atividades, né, para fazer? Tiveram alguma dificuldade com as atividades? Como que foi? Essas atividades, como foram? Então, eu fiquei meio perdida, professora, em algumas atividades, que eu ainda estou tentando me organizar com esse negócio de portal e tal. Mas, Uhum. por Você enquanto, estava acho que sem portal. Você Então, estava. é porque tem dias que eu tenho portal e tem dias que eu não tenho portal. Tipo, tem dia que ele abre normal e já tem dia que ele buga e não quer abrir. Então, eu fiquei um pouco perdida. Mas as que eu Tá, fiz foi tranquilo de entender. tá. Tá, isso daí às vezes acontece com a gente também, tá? Às vezes instabilidade, essa semana aconteceram algumas instabilidades, mas nós estamos caminhando. Quem mais? Ok? Posso passar para outra sessão, então? Então, aqui a sessão 3, né? A formação do leitor literário. Então, a gente já vem Professora, só uma falando. pergunta Oi? antes da senhora Sim. começar. No caso da prova, vai cair sessão 1 e 2 ou a 3 também vai cair? Então, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a prova, tá? Aí eu quero que você fique até o final, que Não, daí sim, eu falo só referente ao, porque a senhora já vai começar a sessão 3. sim, já vou encerrar com a sessão 3, né? E aí nós temos ainda a semana que vem de aula, antes da prova, tá? Nós temos Ah, ainda uma revisão ainda, tá bom? tá, porque a Eu já, professora falou que a prova, de caso a professora de segunda-feira, falou que a prova já é segunda-feira que vem. mas a Agora. gente tem dessas 2 semanas seguintes para marcar a prova, que pode ser na semana que vem ou pode ser na outra semana. Ah, tá, Nós entendi. temos Tranquilo, duas então. semanas que daí o professor tem liberdade de marcar nessa semana que vem ou na outra. E como nós ficamos sem aula na semana passada, eu não acho justo a gente já marcar a prova semana que vem. Entendi. Eu tava achando que a sua também seria semana que Eu acho assim, eu pensei melhor, eu também estava querendo marcar todas na semana que vem, mas eu acredito que, né, que vai ser um pouco injusto nesse sentido que vocês não tiveram na semana que vem, na semana passada. E Ah, aí vocês podem ter mais uma semana, tá? Aí entendi, fica tudo bem. balanceado também, né? Alguns professores colocam essa semana que vem, aí outros colocam na outra semana. Aí vocês não Ah, ficam com tanta coisa, tá? então tá bom. Obrigada. De nada. Então, na sessão Oi, 3, professora. oi, Diane, Oi. E aí, tudo bom? Olha só, bem? eu queria ver o seguinte, tudo bem que você falou que vai falar só no final sobre a prova, mas eu Aham, queria tirar uma dúvida. Em sim, relação, assim, à prova, ela vai ser lançada lá no portal, né? isso. Isso, que Vai eu ficar não, a gente nunca disponível fez para assim. vocês lá no portal, para vocês realizarem no portal. Isso. Aí vai ser assim, vocês vão estar avisando, né, antes, e vai ter o tempo que Isso. vai estar ali também, Aham. né?
Pode ser, por exemplo, era 48 horas, mas isso a coordenação está nos orientando ainda, né? Até mesmo tem um consenso de 48 horas, tá? Mas se mudar alguma coisa, eu coloco o aviso para vocês, tá? sim, tranquilo. Obrigada. Tá. Porque uma prova no portal, o que pode ter instabilidade, né, na internet, então a gente pensa em tudo, né? Pode ser um dia chuvoso que vai, de repente, né, ficar sem energia, então a gente precisa dar um tempo a mais para que essas coisas externas não prejudiquem ninguém, tá? A seção 3, então, vai falar mais basicamente da formação do leitor literário. Nós já falamos algumas vezes, né, em nossas aulas sobre a literatura, né, o estudo da literatura, até mesmo o professor utilizar a literatura ali na sua metodologia de trabalho, utilizar diversos gêneros discursivos que tem a literatura. Então, a seção 3, eu vou falar de uma forma bem resumida mesmo nesse sentido, né? Porque nós já falamos em outros assuntos, nós já falamos muito também sobre o uso de textos literários, né? Então, a literatura infantil pertence ao Estatuto do Literário, portanto, ela é compreendida. Só um momentinho, caiu aqui. Depois eu vou enviar para vocês esses slides, pessoal. Eu vou enviar por mensagem lá para a turma, tá? Porque lá na aula eu não consigo colocar, não sei. Eu consigo colocar vídeo e não consigo colocar o documento slide. Então, eu vou enviar por mensagem, acho que fica mais fácil. Eu enviei para uma outra turma e teve êxito. Então, eu vou fazer assim para vocês também, tá? Mas aí eu não quero que vocês estudem só por slides, tá? Vocês têm que estudar pelo livro didático, porque os slides, geralmente, né, numa aula aí, né, de 1h40 ou 2 horas, o professor não consegue colocar todo o conteúdo que está no livro didático em slides, tá? Isso aqui é somente um roteiro mesmo, tá? Então, aqui a literatura como fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida através da palavra. Então, literatura abarca os textos, né, de diversas, vamos dizer assim, áreas, né, porque a literatura, dentro da literatura, o autor, ele pode explorar tantas histórias, né, tantas vivências, culturas, ele tem esse poder de colocar ali no papel tudo que está, né, em sua volta e também as histórias de vida que ele percebe à sua volta. Então, a literatura ela é muito rica, né? Então, o autor, geralmente, ele coloca ali como personagens, ele não vai colocar as pessoas que realmente ele viu, né, da realidade, mas ele coloca ali de um modo até mesmo fantasioso ali, personagens, né, com outros nomes, e não pessoas mesmo reais. Então, assim, é o lado também do fantástico ali, da fantasia, da imaginação. Então, a literatura, ela é muito diversa, né? Ela funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais, a sua possível e impossível realização. Isso diz Coelho.
Enquanto arte, a obra literária manifesta por meio do fictício e da fantasia um saber sobre o mundo e oferece ao leitor um padrão para interpretá-lo. Então, às vezes, o olhar do outro, né? Se eu estou lendo um livro e eu estou vendo ali o mundo, eu estou vendo a análise do mundo pelo olhar daquele autor. Eu estou fazendo ali uma referência, né, de conhecimento, mas pelo olhar de uma outra pessoa, né, que nos faz também refletir outras coisas e não só aquilo que pensamos. Então, é uma outra maneira de interpretar, né? Para Oliveira, em 2010, a experiência da criança com a leitura de textos literários é fundamental na formação da sensibilidade para o estético e para ampliação do seu conhecimento de mundo. Então, vamos pensar aqui em várias abordagens que possamos pensar em sala de aula com a questão da literatura. Tem alguém aqui que já trabalha na escola, que está trabalhando na escola, na educação infantil, no ensino fundamental? Alguma de vocês? Sim. Ariela? Sim, Ariela. Sem trabalho. Sim, como que é um trabalho, por exemplo, né, de literatura na vivência de vocês? Quais exemplos que vocês podem citar? Eu mesma, muitas vezes, a professora ou eu, estagiária, contamos histórias em sala de aula. E também tem um projeto que a escola toda, desde da educação infantil até o ensino fundamental, tem um projeto que os alunos levam livro para casa, eles escolhem um livro que eles gostam e levam, e depois eles contam como que foi contada a história em casa, qual a experiência que a criança teve. Aí tem um prazo, então, tem uma data, uma semana? Ou... Eles levam sempre na sexta-feira, e na segunda-feira eles retornam com o livro, ou a história, ou um desenho. É um final de semana, né? E às vezes, então, tem a leitura até mesmo com a família, né? Com os pais, nesse caso. Isso. E também tem a leitura em sala de aula. Muito legal. Quem mais, gente? Viviane, quer falar? Lá eles também fazem leituras, mas eles mesmos escolhem os livros que eles querem, eles vê mais pela capa, né? Aí eles escolhem os livros que querem e a gente lê para eles, mas eles não levam os livros embora, não. Não, na sala de aula mesmo. Tem um momento de leitura, então, Viviane? Sim, tem. Tá, isso daí é todo dia ou alguns dias na semana? Como é feito? Geralmente a gente faz um dia sim, um dia não. Ah, tá. Intercala, né? Um dia sim, um dia não. Tá. Quem mais tem experiências desse momento de leitura, do aluno ali ter, né, a relação com a literatura, contação de histórias? Ninguém mais? Então, assim... Lá na escola que eu trabalho... Oi? Oi, pode falar, Ariela. Tá. Na escola que eu trabalho, eles fazem um projeto baú de leitura, onde as crianças recebem atividade, né? Tanto para colorir, e a professora, ela conta várias histórias que tem nesse projeto. Que legal. Baú de leitura, né? Teatros, assim, é algo bem lúdico. E é uma professora que é de primeiro ano, segundo ano? É a partir do pré. Ah, tá. Educação infantil, então, ainda.
Isso, educação infantil. Uhum, legal. Ó o nome, né? Baú de... Como que é? Baú literário? Projeto Baú de Leitura. Baú de leitura. Muito legal. Quem mais tem experiências para compartilhar com a gente? Ninguém mais? Então tá. Mas assim, o professor tem diversas formas, né, de trabalhar a literatura em sala de aula. Aí nós temos que saber quem é esse público, né? Se é a educação infantil, né? Se são as crianças que não têm ainda, né? Não são alfabetizadas, mas elas já olham ali pela capa do livro, pelas imagens, né? Então elas já são fascinadas pelas cores, né? Dos livros. E isso já atrai também na educação infantil. Então, aí o professor ele precisa ser muito ter muita desenvoltura até mesmo para contar uma história de uma forma que a criança vai ficar ali saboreando, né, aquela contação de história. Então, é de forma bem lúdica mesmo, né, principalmente na educação infantil. Lá no ensino fundamental, que eles já começam a ter a alfabetização, que já começa ali, ele já tem, a criança já começa a ter a curiosidade de tentar fazer leitura de algumas palavras do livro e tudo mais, mas com certeza, né, eles estão ainda também nessa fase ainda do imaginário, a fase lúdica ainda, e eles são muito atraídos ali pelos livros ali que são mais atrativos, né, pelas cores, pelas figuras, né, então às vezes a criança, ela já vai folheando o livro pela figura, né, e aqui tem isso, tem aquilo, e comparando um livro com outro. Nem sempre é pela história, mas pela forma, pela estruturação do livro, né, e isso as editoras, elas fazem uma grande concorrência entre elas para tornar o material cada vez mais atrativo para as crianças. Então, trabalhar a literatura na sala de aula, nós temos várias formas de se trabalhar. Claro, né, vocês elencaram algumas formas interessantes aí, e o professor, ele vai ter várias formas, né, de introduzir a literatura em suas aulas. Então, o professor, ele pode fazer o cantinho ali da leitura, né, colocar bastante livros ali e colocar um tapete, colocar almofadas, fazer um cantinho mesmo aconchegante, né, que eles vão sentar no chão para ler, para fazer a contação de história, né, e que os alunos se sintam mais à vontade. Aí, de repente, pode ter esse baú, né, de literário, baú da literatura, que daí o professor coloca os livros todos dentro do baú, né, e vai retirar o livro e fazer essa contação de história. E aí, essa ideia também, né, a Ellen, de levar o livro final de semana para casa, e isso também proporciona até mesmo os pais verem, né, o que o aluno está lendo e, de repente, participar também daquela atividade de leitura junto com o aluno, explicar algumas coisas que o aluno está tentando ler e não compreendeu, e de repente o pai, a mãe vai fazer as intervenções ali de interpretação de algumas partes da história junto com a criança, isso é bem legal, né? E aí tem uma questão de interação entre os familiares, isso é muito bem visto, né, para a compreensão no sentido de que o aluno também, ele tendo esse apoio em casa e na escola, ele também vai ter um desenvolvimento melhor na sua aprendizagem. Então, nós temos diversas maneiras, né, de trabalhar com a literatura. Então, para Oliveira, em 2010, a experiência da criança com a leitura de textos literários é fundamental na formação da sensibilidade para o estético e para a ampliação do seu conhecimento de mundo. Então, um livro que a criança lê, que às vezes ele nunca tinha visto nada sobre aquele assunto, um livro já vai
desenvolver essa criança a ter mais curiosidade, a se interessar, né, por tal assunto, a pesquisar mais, a perguntar, né, sobre aquele assunto. Então, vai ampliar ali o seu conhecimento de mundo, né? A sensibilidade para o estético diz respeito ao estado interior em que é possível, por meio do imaginário expandido, colocar em movimento imagens produzidas por nossa humanidade, em sua dimensão histórica e cultural. No que concerne a ampliação do conhecimento de mundo, pode-se afirmar que a leitura possibilita que o indivíduo se aproprie dos bens culturais, conheça a história e os hábitos de um povo. Então, ali ele vai ter, né, o leitor, ele vai ter a possibilidade, às vezes até fora da sua cultura, né, saber de uma outra cultura, saber de uma outra língua, saber de uma outra história, né, fora ali do seu país, né, de repente é um livro que te leva a refletir, que leva o leitor a refletir outras possibilidades de vivências, processos históricos que aconteceram, né? Então, o leitor, ele acaba mergulhando em outros mundos, né, outros hábitos, outras culturas, que faz também com que esse leitor seja desenvolvido também nos seus conhecimentos, né, que ele está desenvolvendo. Então, é bem legal, né, que aconteça mesmo esse exercício, né, da prática, dos estudos literários, né, de todas as atividades que tenham a literatura ali como foco numa sala de aula. E aí nós temos uma referência lá no livro didático de vocês, né, da revista Nova Escola, e aí nós temos um exemplo dessa mediação, né, leitora com os alunos de 1º ao 5º ano, né, que um professor fez um plano, né, de mediação do 1º ao 5º ano, utilizando livros disponíveis em sua escola. Então, como que ele fez isso? Nós vamos ver esse exemplo agora. Eu tirei até o print lá da tela da revista Nova Escola, mas vocês podem acessar depois, ó, leitura dos bons textos literários, tá? Então, tem com esse objetivo aqui, adquirir o prazer da leitura, estabelecer a relação entre o texto lido e outros textos já conhecidos, né, desenvolver a capacidade de comentar o que leu, e incluir informações dadas sobre o texto na elaboração de comentários. Então, o professor ter essa dinâmica dentro de uma sala de aula, né? Ele fazer com que aquela leitura que ele está fazendo, de repente, ser comentada, ou então ser contada, recontada pelos seus alunos. O conteúdo é a leitura, né? Os anos é 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano que ele pode trabalhar com esse plano. O material seria acervo de livros de boa qualidade disponível na biblioteca da escola ou da classe. Para que o professor saiba quais são esses livros, aí o professor precisa o quê? Ir lá na biblioteca, né, olhar cada livro lá, como estão os livros, né, se tem livros atualizados para os alunos. O professor precisa conhecer a biblioteca, até mesmo para indicar quais livros ali os alunos podem, né, ter fazer até esse exercício de leitura. O desenvolvimento, né? Ai, peraí. Primeira etapa. Primeira etapa, esse trabalho que se estende por todo o ano deve começar com uma explicação para os alunos.
Então, diga que você vai ler semanalmente, em um dia determinado, alguns textos literários selecionados por você e outros indicados por eles, para despertar realmente o interesse da classe. É essencial que você tenha lido anteriormente essas obras e saiba expor claramente a razão da proposta. Então, o professor precisa ler todos os livros que ele for indicar para os seus alunos. A escolha dos títulos é de extrema importância para o sucesso da empreitada. Estabeleça critérios para a seleção, como qualidade do texto do ponto de vista da clareza das ideias, do uso de expressões interessantes e da linguagem adequada à faixa etária da turma. Procure variar os estilos textuais de acordo com o que provocam. Alguns são para divertir e outros entristecem, por exemplo. Opte por escritores conhecidos, já consagrados pela qualidade das publicações, e observe também a qualidade das ilustrações nos livros. Organize seu tempo para diversificar os títulos e assim ampliar o repertório do grupo. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa: leve a turma à biblioteca previamente preparada para esse fim. Então, até mesmo o professor ele vai preparar a biblioteca para que os alunos, né, entrem nessa biblioteca e explorem ali o que tem nessa biblioteca, com a apresentação de alguns títulos para que um seja escolhido por eles para ser levado para casa. Caso a escola não tenha biblioteca, organize as publicações da sala em uma bancada, para que todos possam explorá-las por algum tempo e também selecionar um para ler em casa. Não se esqueça de preparar um espaço aconchegante para a leitura, por exemplo, com tapetes e almofadas onde os alunos possam sentar. Quando o empréstimo for feito, marque uma data para devolução. Nesse dia, organize uma roda para que os leitores comentem o que leram e faça suas indicações de obras para os colegas. Organize um registro e anote o nome dos que comentaram, o que eles elegeram para apresentar, se disseram sua opinião e se relacionaram essa leitura a outras. Esses dados ajudam a avaliar as aprendizagens. Então, esse exemplo é bem legal no sentido de que é necessário que o professor determine também ali o prazo, né? Se são uma semana para o aluno ficar com o livro, ou se é um final de semana, né? Então, o professor ele poderá trabalhar com a questão de compreensão do que leu, do que o leitor leu. Então, o professor vai pedir, olha, vocês vão ler essa semana, mas na semana que vem, no dia tal, vocês vão falar sobre o livro, né? Vocês vão contar o que compreenderam sobre o livro. E aí o professor também vai fazer os registros, né, de cada contação ali, de cada um que falar. E até mesmo essa questão do aluno conseguir relacionar uma história com a outra, o professor precisa também se atentar a isso, porque ali ele está vendo a evolução da aprendizagem, né, até mesmo da compreensão leitora, que o aluno está conseguindo, né, que ele está passando de uma fase para outra. É bem interessante esse projeto. A terceira etapa, antes da atividade de leitura em classe, você precisa se preparar lendo e relendo o material, planejando as intervenções que pretende fazer e organizando a classe num ambiente agradável, de modo a favorecer a interação. Lembre-se de que é um modelo do leitor para a sua turma. Portanto, não deixe de compartilhar todos os passos do que
do que fez para chegar a realizar a leitura. Comece contando as razões que o levaram a escolher tal livro. Porque é lindo, divertido, emocionante e tal. Informe quem escreveu e ilustrou a história e sempre traga informações sobre o autor, a época em que ele viveu, particularidades que possam ser relacionadas ao texto, para torná-lo ainda mais atraente e mais próximo da garotada. Instigue todos a fazer antecipações com base nas informações fornecidas por você. Exemplo: esse título sugere que o conto falará sobre qual assunto? Conhecendo o autor, que tipo de trama vocês acham que ele escreveu? Lembre-se de que você está realizando uma leitura para alguém e, por isso, é preciso caprichar na entonação e na altura de voz, sem esconder as reações que o texto provoca em você. O ideal é explicitar espantos e alegrias, porque tudo isso compõe o comportamento leitor que você quer que seja adquirido pelos alunos. Então, os alunos, com certeza, eles vão seguir o modelo que é o professor, né? Eles vão estar atentos a tudo que o professor faz. Então, até a forma mesmo como o professor fala numa sala de aula, o aluno, ele já faz aquela apreensão e ele já tem ali como modelo. Quarta etapa, a hora de trocar as provocações que a leitura trouxe a cada um. Então, esse é fundamental, porque a meninada vai com seu apoio aprender a estabelecer relações com o texto e trocar interpretações pessoais. Essa relação vai dar mais vida à leitura, ajudar a estabelecer sentido ao que foi lido e, sem dúvida, aproximá-los mais dos livros. Então, lembre, tentar entender o que o autor quis dizer é uma prática comprovadamente ineficaz para formar leitores. Não adianta eu querer falar, olha, eu acho que o autor quis dizer isso. Não adianta, porque é o que está ali, né? O que ele disse. Então, pelo contrário, ela cria distanciamento, pois trata de uma tarefa impossível, até mesmo para muitos escritores. Os textos, para além daquilo que pode ser compreendido por todos, sempre são objeto de identificação do leitor. Por essa razão, em geral, há uma interpretação particular sobre cada um deles, construída na base da experiência individual. Comece, então, protagonizando a situação e faça comentários sobre o que leu. Dê sua opinião e releia trechos sobre o que você está destacando. Conte os sentimentos provocados em você para animar a garotada e fazer o mesmo. Convide todos a relatar interpretações que fizeram. Caso eles já conheçam outros textos do mesmo autor, retome-os para que possam fazer comparações. O mesmo pode ser feito com textos de outros escritores que falem sobre o mesmo tema. Estabelecer relações potencializa a construção de novos conhecimentos. Ao fim da conversa, é importante que cada um tenha exposto seus pontos de vistas, interpretações, emoções e relações estabelecidas com outros textos, autores ou mesmo no momento da vida. Ajude-os a incluir as informações dadas antes da leitura na discussão que travarem depois da leitura. E aí, a quinta etapa, conhecer vários títulos e diferentes autores, saber apreciar o que leu,
fazer a recomendação desse material para outros, com justificativa, né, um comportamento leitor importante. Portanto, liste os títulos lidos, registre se alguém o indicaria e, se possível, escreva um breve comentário que explicite as razões. Esse pode ser o documento que revele o percurso do grupo na construção dos comportamentos leitores. Muito importante, né, ler todas essas etapas para que vocês possam imaginar como que é o trabalho do professor quando ele vai fazer um plano, né, de uma atividade, principalmente de leitura, no sentido de não é só ler um texto, né, não é só ler, mas é preciso toda uma compreensão desse texto e como levar o aluno a compreender um texto. Então, a avaliação, ela deve ser feita ao longo do processo por meio da observação das crianças. O professor, ele precisa o tempo todo estar observando como está sendo desenvolvida a leitura, a compreensão desses textos. Fique atento aos comportamentos leitores, à escuta atenta, à procura das obras, né, o interesse ali. Então, você vai vendo até realmente conhecendo o interesse de cada aluno, né, de quais obras eles gostam mais. A disposição para apreciação, a leitura espontânea, a solicitação de empréstimo e de publicações, aos comentários em diversas situações, e a indicação de livros feita aos amigos. Tá, aí depois vocês continuem lendo, tá? Esses slides aqui, que tem a flexibilização também, mas é só um exemplo de um plano que o professor pode fazer sobre a leitura em sala de aula, né? E como motivar essa leitura. Ok, terminei então o conteúdo de hoje. Então, agora eu vou tirar algumas dúvidas de vocês quanto às atividades parciais e a avaliação oficial. Então, eu vou falar rapidinho, aí as dúvidas que vocês têm aí, vocês podem ir falando, tá? Então, nós tivemos algumas atividades parcial. Primeiro foi um memorial descritivo, né, que teve o valor de 300 pontos, que eu já coloquei lá no portal a nota de vocês. E aí teve um trabalho em grupo no dia 11/3, que ele faz parte da parcial 1, que eu ainda vou inserir lá no portal, tá? Que teve a nota de 100 pontos, que vocês fizeram até uma apresentação, né, dos grupos, né, na sala de aula. A atividade parcial 2, que foi da sessão 1.3, valendo 300 pontos. A parcial 3, né, que foi da aula passada, compreensão leitora, valendo 150 pontos. E aí nós temos hoje a proposta da parcial 4, com o valor de 150 pontos. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escrevam, né, diante de vários, né, projetos, planos aí que eu venho falando com vocês já até fizeram um trabalhinho também, né, não sei se foi essa turma, não lembro. Eu quero que vocês escrevam um projeto, né, sobre textos orais, mas utilizando ou contação de história, ou teatro, ou jornal da turma, mais de forma oral, né? Como vocês trabalhariam com um projeto, né, sobre textos orais, dentro de uma contação de história, utilizando contação de história, ou organizando, né, uma peça teatral numa turma, ou conseguindo trabalhar também com um projeto de jornal da turma, mas de forma oral, que eles vão entrevistar mesmo as pessoas, que eles vão falar, que eles vão fazer vídeos e tudo mais, para um público de 3º ou 4º ano. Então, já são alunos que já sabem ler, né? Já sabem ler e escrever, já tem aí uma alfabetização, e eu quero que vocês apresentem na próxima aula, né? E apresente na próxima aula. Então, esse trabalho vocês poderão fazer em duplas. Professora, como que nós vamos fazer? Gente, hoje em dia nós temos, né, WhatsApp, nós temos
como falar com o outro. Eu acredito que, eu não imagino que nenhum de vocês fique assim o dia inteiro sem falar virtualmente com alguém. Hoje em dia a tecnologia, ela está em nossas vidas, então vocês podem fazer o trabalho em dupla, tá? E aí vocês vão enviar para mim, no caso ali, o projeto escrito, tá? E vocês vão, na próxima aula, vocês vão apresentar na próxima aula. Porque a gente está dessa forma, né? Mas vocês também podem falar, não só a professora Leandra pode falar, mas vocês também podem falar. E aí, esse seria o trabalho parcial 4, tá? E a avaliação oficial, como eu falei no início, ela será no dia 29 de abril. Então, na semana que vem, nós teremos essa última parcial 4, né, com a apresentação dos grupos, das duplas. Se der tempo também, uma pequena revisão, mas eu acredito assim que também vocês têm tantos materiais aí gravados, né, de aulas, de todas as aulas, estão todas gravadas também, que vocês podem visualizar tudo, né, para se preparar, além das atividades do portal e da leitura e estudo do livro didáticos, né, a unidade 1 e 2, tá, nessa avaliação. Então, vai ser a unidade completa, tá? 1 e 2. Na unidade 1 tem a seção 1, 2, 3. Na unidade 2 tem a seção 1, 2, 3, tá? Então, vocês vão estudar, se preparar para a avaliação, estudando toda a unidade 1 e toda a unidade 2 para o dia 29 de abril. A prova será disponibilizada no portal. Professora, como que será isso? Assim como vocês fazem atividades no portal, vocês farão a prova. Então, a mesma coisa, quando você vai lá fazer uma atividade diagnóstica ou atividade de compreensão da unidade, você vai lá e você faz pergunta, você responde uma pergunta, escolhe lá, se é múltipla escolha, escolhe lá a alternativa e envia. Escolhe e envia. Então, vai ser desta mesma forma, tá? Mas do mesmo formato que são as provas oficiais. Então, vocês têm em torno aí de 12 perguntas, né, de questões com o teor de ser objetivas e pelo menos 3 discursivas. Ou então, ter um peso de uma discursiva ao invés de serem 3 discursivas, que aí é 30% do valor da prova. Então, as discursivas precisam ter mais ou menos 300 pontos, né? E o restante da avaliação ter aí a pontuação de 700 pontos, que dá o total de 1.000 pontos da avaliação oficial. Alguma pergunta, gente? Vou dar o intervalo. Professora? Sim. Eu tenho uma pergunta só dessa atividade da parcial 4. A gente não vai precisar enviar ela, a gente vai só apresentar? Ou a gente vai ter que enviar ela para você? Não, vocês precisam enviar o projeto. Vocês precisam enviar o projeto para mim. Seja lá na mensagem. Na quarta-feira que vem também. Isso, e apresenta. Entendi. Tá, mas eu preciso do projeto escrito. Tá, nós vamos enviar esse projeto no seu e-mail, né? Pode ser na mensagem lá no AVA, tá? Por favor. Priorizem o AVA. Ah, tá. Quem não conseguir, aí usa... Nós vamos enviar o AVA. Isso. Só que aí, a gente vai apresentar por aqui? Vai apresentar aqui, igual eu estou fazendo aqui. Eu estou apresentando a aula para vocês. Aí cada um... Nossa, é muito rápido cada um apresentar o projeto. E serão duplas, né? Então... Ok. Tá? Então, essa é a atividade parcial 4, né? A nossa última atividade parcial. Então, ela ainda será na semana que vem, tá?
Mas aí eu preciso do projeto escrito. Quem mais? Alguma dúvida ainda? Bom, gente, eu estarei aqui à disposição, tá? No segundo horário, alguma dúvida, né? Tomar aí uma água e voltar. Às 8h50 eu estou no outro link, tá? Vocês têm 2 links aí. Aí vocês entram no segundo link. Alguém que tiver alguma dúvida, que quer falar sobre algum trabalho, alguma coisa que não entendeu, eu estarei aqui de plantão para atender vocês, tá? Então, Doutora, Oi. Solange, Solange, eu não fiz esse memorial descritivo, acho que foi no primeiro dia de aula, né? Não tem mais nenhuma chance de eu estar fazendo? Pode fazer, Solange. Eu já Posso publiquei a pegar? nota, mas aí eu peço para, né, retificar a nota. Mas aí você tem que me entregar até na semana que vem, né? Se me Não, entregar até até o amanhã. final da semana, vai ser mais fácil para eu, né? Quanto antes vocês entregam, é mais fácil, porque daí às vezes eu coloco até semana que vem, aí eu tenho que esperar realmente todos entregarem até semana que vem, para na outra semana eu conseguir publicar a nota. Aham, eu vi lá lançado, só que aí eu falei, acho que eu perdi, não deu. Aí eu achei É que um não podia. memorial descritivo sobre a sua aprendizagem, tá? A sua alfabetização e letramento. Tá bem. Obrigada. Nada, pode enviar sim, tá? Então tá, gente, intervalo, daqui a pouquinho eu volto para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Se vocês tiverem, entrem no segundo horário, tá? Tá bom. Até mais, gente.